Brasil espera que os turistas estrangeiros gastem ao longo deste ano 22 bilhões de reais. As apostas focam a Copa do Mundo, quando 600 mil pessoas deverão visitar o país. Mas ao longo de todo o ano, as estimativas apontam para a chegada de 7 milhões de turistas. Quando se candidatou a sediar a Copa, o governo estimava receber neste ano 10 milhões de turistas. O ano que passou fechou com 6 milhões, com gastos pouco abaixo de 18 bilhões de reais. Navegar pelos 7 mares é uma fantasia que embala muita gente. Seja como turista ou como tripulante, a ideia de poder conhecer o mundo a bordo dos grandes transatlânticos é tentadora. Mas no Brasil, crescem as denúncias de irregularidades e até de crimes cometidos contra trabalhadores a bordo. O Senado Federal analisa o problema e já pensa em mudanças na legislação do trabalho embarcado. As denúncias de irregularidades contra os brasileiros que trabalham em navios são o tema do dossiê diplomático. O ambiente é de festa, muita animação e luxo. Só curtição. É o que buscam os passageiros de navios de cruzeiros. E é também um ambiente de trabalho desejado por quem sonha em conhecer o mundo, fazendo parte da tripulação. Eu fui de passageira, de presente de formatura, e na época eu estava estudando para concurso, não passava em nada, e eu comecei a conversar com o pessoal de lá, e eu sempre fui doida para viajar, morar fora, e pronto, foi. Já tive momentos que eu pensei em voltar, mas aí logo eu me acalmar. Mas muitos se arrependem. Tem gente que vai sonhando, quando chega lá, acha que é Disneylândia e não é e volta. Tem gente que não fica 2 meses, não aguenta. Em alguns casos, o sonho se torna pesadelo. Arthur é bailarino. Navegando na internet, achou a oportunidade de navegar pelo mundo. A propaganda que é feita para os jovens é de realização dos sonhos, o trabalho perfeito. Você vai ganhar em dólar, você vai conhecer o mundo, você vai aprender novas línguas, você vai amadurecer como pessoa e como profissional. Essa é a propaganda que é feita. Mas quando você chega nesse navio, a primeira coisa que fazem, eles retêm seu passaporte e primeiro dia já começa um sistema de semi-escravidão. A cabine que eu morava era igual uma pocilga de porco. Para tomar banho, a lama vinha até a minha canela. Lama podre, com água podre. Nós somos submetidos a um regime onde não há hora de trabalho, não há hora de descanso. Temos que ficar 20 horas disponíveis para o trabalho e sofremos assédios morais muito fortes. Que você trabalha de 12 a 13 horas por dia registrado e sem assinatura de ponto, visto de trabalho, você trabalha mais 3, 4 horas diárias. Porque além da sua jornada, eles criam um trabalho extra. Essa é uma vida que não tem folga. Você entra, do momento que você entra até o momento que você sai, você não tem folga, sábado, domingo, feriado, não existe isso. Fui para ganhar $1.300, nunca recebi $1.000. Sempre de 1.000 para baixo. E o restante do dinheiro? Então... Ele dizia que era para pagar o bilhete aéreo de volta para o país de origem. E eu vim, foi tudo por minha conta, nunca vi esse dinheiro. Eu, após 244 dias trabalhando embarcado, direto, sem nenhum dia de folga, sem nenhuma falta, eu adoeci, tive uma infecção respiratória, tive paralisia nas mãos e nos pés, fui desembarcado numa cadeira de rodas no porto de Pireus, na Grécia. Adoeci no navio, no Melody, fiquei em Gênova, doente, abandonado. Sem nenhuma assistência da companhia e com a ajuda do Itamaraty, da embaixada em Atenas, eu consegui retornar ao Brasil. Fiquei um dia e uma noite no hospital, aí saí de madrugada, peguei um táxi até Roma. Peguei o avião para vir embora para o Brasil. Tudo por minha conta. E todo o dinheiro que eu juntei durante o meu contrato de trabalho, todo o dinheiro que eu juntei, eu tive que pagar o meu tratamento para poder voltar a andar. Fabiana Pasquarelli ficou doente depois de trabalhar 193 dias sem folga.
O atendimento a bordo foi considerado ineficaz e a permissão para ela desembarcar demorou tanto até ser tarde demais. Fabiana faleceu em um hospital de Santos em 2012. Presenciei fatos que no dia seguinte eu já decidi, vou arrumar minha mala, vou embora, porque eu vi pessoas morrer lá dentro sem socorro e o que a empresa fazia era um dos chefes do nosso setor passar uma lista de colaboração para mandar o corpo do trabalhador para a cidade dele. São muitas denúncias. O show que a gente tinha que contrataram foi para shows de caráter familiar. Só que chegando lá, os shows eram eróticos, com simulações sexuais, as meninas seminuas com 6 amostras e os rapazes tinham que fazer clube das mulheres. A gente tinha um chefe que pedia pra gente as coisas na cabine e nos atendia seminu. E existe muito assédio sexual contra as tripulantes mulheres. Existem inúmeros casos de oficiais das companhias de cruzeiros que seguem as meninas, as tripulantes brasileiras, nas cabines. Há histórias ainda mais graves. É o caso de Camila Peixoto Bandeira, assassinada pelo namorado, também tripulante, com quem dividia a cabine. Ela chegou a pedir para trocar de alojamento, mas não foi atendida pelos oficiais. Também em 2012, Laís Santiago desapareceu em águas italianas. A armadora alega suicídio, a família suspeita de tráfico internacional de pessoas. O Itamaraty acompanha o caso. Acionamos o consulado em Roma, que vai verificar quanto está o andamento do processo dela. Saber se há perspectiva dele ser desarquivado, para que possa ser investigado, obter novas provas, porque a família alega que muitas provas não foram disponibilizadas. A Organização de Vítimas de Cruzeiros luta pelo pagamento de seguro de vida dos tripulantes mortos. A Camila foi assassinada em 2010, janeiro de 2010, né? Vai fazer 4 anos agora em janeiro, no dia 10 de janeiro, 4 anos do assassinato dela, e até hoje ela não recebeu o seguro de vida. Há poucos dados oficiais sobre crimes em navios. De acordo com parentes de vítimas que vêm pesquisando o assunto, de 1998 a 2012, 1.429 pessoas foram vítimas de violência sexual nos navios em todo o mundo. 50.000 apresentaram algum tipo de contaminação. 171 desapareceram no mar. Alexandre Frasson faz parte de uma associação de vítimas de cruzeiros. A filha dele, Bruna, foi presa na Espanha ao desembarcar com drogas. O cozinheiro do navio confessou que havia colocado a droga na mochila sem ela saber. Mas mesmo com a confissão, Bruna foi condenada a 6 anos e 1 dia de prisão. Alexandre luta para trazer a filha de volta ao Brasil e está convencido de que existe um mundo paralelo nos cruzeiros. Num ambiente bastante agressivo, bastante perigoso, bastante perverso e que tem feito vítimas, né? A minha filha foi vítima desse submundo, aonde o narcotráfico é comum. Tudo isso que eu estou falando não são só as vítimas que estão falando. Isso foi confirmado pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego. Os tripulantes latino-americanos, asiáticos, os que trabalham no baixo clero, vamos dizer assim, naquele trabalho mais braçal do navio, vivem, né, e convivem num submundo, estão sujeitos a todo tipo de risco. Os números não são precisos, mas estima-se que cerca de 4.000 brasileiros trabalhem atualmente em navios de cruzeiros. A lei brasileira pouco pode fazer para ajudá-los fora do Brasil. Em águas territoriais de outros países, prevalece a lei local. E em alto mar, os navios respondem apenas à legislação de onde eles são registrados. Muitos países são escolhidos por oferecerem facilidades, como benefícios fiscais e normas ambientais e trabalhistas não muito rígidas. São as chamadas bandeiras de conveniência, comuns em países como a Libéria, o Panamá e as Bahamas. Os navios de cruzeiros estrangeiros
pelo direito marítimo internacional, eles são guiados pelo direito da bandeira do navio. Então, nesse aspecto, os trabalhadores, quando são contratados para a temporada inteira, não só a temporada brasileira, eles possuem contratos internacionais. O Brasil é de bandeira panamenha, então vocês responsabilizam lá o registro do navio lá no Panamá. Mas a armadora é da Itália, quer dizer, fica um pântano, né? É uma fraude, né, internacional para que as pessoas que sofrem, as pessoas que são vítimas, tenham a maior dificuldade para reclamar seus direitos e processar os responsáveis. As repartições consulares brasileiras não têm poder de polícia nesse país. Então, o que ela pode fazer é dar orientações para o brasileiro no sentido, se ele teve a oportunidade de desembarcar e ele está insatisfeito, ele está se sentindo lesado, ele pode ser orientado para procurar a autoridade policial local ou procurar o equivalente ao Ministério do Trabalho local, porque muitos têm medo de deixar a embarcação em razão de ameaças, de que não vão receber a passagem de volta para o Brasil, de que seus passaportes e outras documentações estão retidas no navio, e isso não deve ser a preocupação do brasileiro que está numa situação que se sente ameaçado. O brasileiro deve procurar a ajuda ou policial mesmo, ou da autoridade consular brasileira. Tem a Convenção 47 da OIT, que permite que a fiscalização entre no navio sempre que haja uma denúncia, uma queixa de um tripulante. Então, essa convenção, inclusive, permite a questão do trabalhador estrangeiro, né? Caso algum estrangeiro sofra algum tipo de maus tratos ou então assédio, ele pode usar essa convenção para que a fiscalização entre no navio. Apenas os Estados Unidos têm uma lei específica para regular a atividade dos cruzeiros. As regras foram elaboradas depois de muita pressão de parentes de vítimas. O que motivou a Associação Americana eram os crimes dentro do navio. Os crimes aconteciam e havia todo tipo de dificuldade de investigar, porque eles tinham imunidade, né? Eles navegavam, os navios de cruzeiro, eles tinham uma blindagem jurídica. O Senado analisa 4 projetos de lei que tratam da investigação de crimes cometidos a bordo e regulamentam o trabalho de tripulantes em águas brasileiras. Nós queremos que eles tenham direito, sim, a uma carga horária limitada, tenham direito ao descanso remunerado, tenham direito à alimentação, a condições dignas de trabalho. E por isso nós enquadramos num dos projetos que eles têm que ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores brasileiros. E fomos também forte na questão da fiscalização aí em matéria de drogas, da violência, da exploração sexual, que assim eles terão que responder, inclusive com todo o rigor da lei brasileira, por esse tipo de exploração indevida dos seres humanos. A produção do Diplomacia contatou a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos para comentar as denúncias de violação de direitos trabalhistas e crimes nos navios. A entidade afirmou que todos os cruzeiros que chegam ao Brasil obedecem regras rígidas de controles em posições de segurança determinados por organismos internacionais. A seguir, a situação da mulher na América Latina sob o olhar da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas. Em um minuto, a gente volta.